Olá, queridos, que bom poder estar chegando até vocês através desse tempo da Alcance Mais. Tem sido, eu creio, muito gratificante para você participar desse processo, daquilo que Deus tem feito. Eu quero cooperar, trazendo uma palavra do Senhor ao teu coração. Deus tem falado muito comigo nesse tempo, principalmente a respeito da perseverança. E como líderes e como membros, como pessoas, eu creio que um dos grandes desafios da nossa vida, do ministério, do profissional, você como um profissional, você como estudante, um dos grandes desafios que nós temos é perseverança. A palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Aliás, esse é um texto que eu carrego muito comigo, declaro ele com muita frequência. Paulo diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes e abundantes, porque é desta forma que a nossa obra não é vã no Senhor. Tá? Então, a palavra de Deus vai falar sobre um tripé, para a qual a nossa obra não será censurada, a nossa obra ela terá sido aprovada. Fala sobre esse tripé que é chamado firmes, constantes e abundantes. O que é ser firme? Ser firme nada mais é do que você está alicerçado, você está firmado sobre uma rocha. Ou seja, quando você estabelece algo, virão tempos difíceis, virão situações difíceis, ou mesmo um tempo de facilidade, mas você permanece firme. Se o vento bater, você permanece firme. Sabe? Se chover, você permanece firme. Mas se tiver sol, você está firme. Ser firme é essa capacidade de estar bem estabelecido e as circunstâncias não moverem, a você e a mim. Então, eu acredito que esse é um grande desafio da vida cristã, que é sermos firmes. A palavra de Deus fala sobre isso, e Jesus conta uma parábola a respeito disso, quando ele vai falar sobre a construção das duas casas. Uma sobre a areia, outra sobre a rocha. Você conhece, vamos deixar para uma outra ocasião para falarmos sobre esse assunto em si. Quem sabe voltamos numa outra ocasião só para falarmos sobre essa característica da firmeza. Mas a palavra de Deus também fala sobre ser firmes constantes. E é sobre esse aspecto que eu quero trabalhar hoje. Constante é você permanecer dentro do mesmo ritmo. Eu gosto muito dos carros modernos, onde você tem um botãozinho que você programa ele e coloca lá e firma ele 110. Então, se você está reto, 110. Se você está subindo, 110. Se você está descendo, 110. Ser constante é essa capacidade de manter a velocidade em subidas, em descidas, em retas. Só que não é tão simples fazer isso na vida. O carro é simples, aperta o botãozinho, está tudo ok, você está lá. Mas a palavra de Deus também diz que o terceiro ponto a terceira perna desse êxito ministerial, desse êxito na vida, é nós sermos abundantes. Abundante é quando você faz além daquilo, você faz mais do que você teria que fazer. É um copo transbordando, isso é ser abundante. Então, a palavra de Deus diz ser firmes, constantes e abundantes, porque desta forma a obra do Senhor não será em vão. Focado no nosso tema, que é essa capacidade de perseverança, essa constância que nós precisamos, eu quero ler um texto da palavra de Deus com você. Eu quero falar um pouquinho a respeito desse tema. Êxodo capítulo 14, versículo 10. Êxodo capítulo 14, verso 10. Ele vai nos descrever uma história muito interessante. A Bíblia diz assim, Êxodo 14, verso 10 em diante. E aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés, não havia sepulcro no Egito, para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo, deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora
servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estáis quieto, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. Agora vá comigo até o versículo 21 de Êxodo 14. Interrompemos aqui no versículo 16, vamos até o versículo 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Pai, muito obrigado por essa palavra. Que nesta reunião nós possamos, ó Deus, ser impactados pela verdade da tua palavra. Pai, que cada irmão, cada irmã, cada jovem, todas as pessoas que se exporem a esta palavra, Pai, elas possam ter o coração aberto para receber esta semente. E a semente possa encontrar no coração um lugar apropriado para produzir segundo o propósito do Senhor. Queridos, o contexto em que esse texto está inserido, você conhece bem, né? Seguramente ele é muito pregado em muitos lugares. O contexto em que está inserido, o povo estava no Egito, você deve se lembrar disso, e Deus então manda Moisés até lá, para que tire o povo do Egito e leve para uma terra prometida. Guarde isso, vai tirar o povo de um lugar para levar para outro lugar. E aí, Deus faz uma promessa, Deus havia feito uma palavra, Deus havia feito uma promessa, de que ele tiraria o povo desse lugar de escravidão, e levaria um povo para uma terra que mana leite e mel. Ou seja, Deus havia feito uma promessa que o povo sairia daquele lugar de vergonha, de decepção, de escravidão, de fracasso. Guarda isso, lugar de fracasso. E levaria eles a um lugar exitoso, um lugar onde mana leite e mel, um lugar onde haveria uma terra para eles, um lugar onde eles prosperariam. Sabe, então, existia uma promessa que voltava-se para tomar posse ali na frente. O tema da minha mensagem, durante esse tempo de conversar com você, é: entre a promessa e a posse há um processo. Tá? Se você puder guardar isso, escrever, né? Entre a promessa, ou seja, aquilo que Deus prometeu, até aquilo que é feito, o momento em que aquilo se concretiza, entre a promessa e a posse há um processo. E é neste processo que nós vamos vencer pela perseverança, pela fé. A perseverança, sem a perseverança, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E você tem algumas verdades inseridas nesse texto que eu gostaria de conversar com você. Por que isso? Por que eu trouxe esse tema hoje para esse alcance mais? Por que Deus colocou isso no meu coração? Estamos vivendo tempos onde seguramente mais do que muitas outras ocasiões, as pessoas estão muito inseguras. Essa insegurança leva a uma inconstância, leva a um momento onde as pessoas não sabem o que faz e elas acabam desistindo. Nós vemos isso nas empresas, vemos isso nas escolas, vemos isso nos relacionamentos. Essa inconstância, hoje a pessoa quer uma coisa, amanhã já não crê mais. Isso tem trazido tanta dificuldade. Meu propósito com essa mensagem é produzir em você, tá, a importância e o valor dessa perseverança. Porque você tem uma promessa. Eu carrego uma promessa. Nós estamos debaixo de uma palavra. Nós estamos debaixo de uma promessa. Quem aqui não tem uma promessa? Quem aqui não tem algo pelo qual Deus disse: olha, eu vou lhe dar isso, eu vou fazer aquilo, eu vou te levar a esse lugar, eu vou te levar àquele lugar. Só que entre o tempo que Deus prometeu, até o tempo que isso vai acontecer, até o tempo que essa promessa se concretiza, sabe, muitas coisas passam, sabe, nós passamos por momentos bons, nós passamos por momentos difíceis.
E a perseverança é exatamente aquilo que nós precisamos para chegar nesse lugar que Deus nos prometeu. Por quê? Porque Deus não é homem para mentir. E aqui vem o meu primeiro ponto. Tá? Entre a promessa e a posse, durante o processo, o que é que eu preciso pensar? O que é que eu preciso ter na minha mente? O que é que o texto me diz? Primeira verdade, entre a promessa e a posse, lembre-se de quem fez a promessa. A primeira coisa que você tem que entender é que você precisa estar firmado em quem foi que fez a promessa. Porque tem gente que nos promete coisas. Eu, por exemplo, me lembro, quando adolescente, eu tinha um sonho. Eu queria ganhar uma bicicleta. Eu era muito pobre, não tinha bicicleta, e eu queria ganhar uma bicicleta. Eu me lembro que algumas pessoas disseram assim, não, fica tranquilo, até o final do ano você ganha uma bicicleta. Querido, até hoje eu não ganhei a bicicleta que me prometeram. Porque quem prometeu não foi fiel para cumprir. Então, muitas promessas são feitas e as pessoas não cumprem a sua parte, não cumprem a sua promessa. Mas nós não estamos falando de um homem qualquer, nós não estamos falando de uma pessoa falha, nós estamos falando de alguém que tem desejo de fazer, e muitas vezes até gostaria, mas não tem capacidade de fazer, não tem recursos para fazer. Nós estamos falando de alguém que é o Todo-Poderoso, e quando Ele promete, Ele vai cumprir. Eu preciso que você lembre que tudo aquilo que Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender daquilo que Ele prometeu que é cumprir. Então eu tenho uma palavra para te dizer, querido, sabe, enquanto você não toma posse daquilo que Ele te prometeu, sabe, fique firme, porque quem te prometeu é fiel para cumprir. Creia que esse Deus que te prometeu, Ele não é homem, Ele não é falho, Ele é fiel e Ele vai cumprir a promessa na sua vida. Ele vai cumprir a promessa. Sabe, Deus é um Deus que faz uma promessa e Ele zela em cumprir essa promessa. Tive uma experiência alguns anos atrás, gosto muito de contar essa experiência, porque talvez tenha sido um dos maiores impactos sobre quem é Deus para mim. Estou falando para mim. Porque uma coisa é aquilo que você canta sobre Deus e o que Deus é para você. Uma coisa é aquilo que você lê sobre Deus e o que Deus pode fazer. Uma coisa é aquilo que você declara. Outra coisa é aquilo que verdadeiramente Ele é para você. E você só descobre se aquilo que você declara, aquilo que você lê e aquilo que você gostaria se torna verdade em alguns momentos muito pontuais, muito específicos. Me recordo há uns anos atrás, algum tempo atrás, ano de 2011, nós vivíamos uma circunstância difícil em família. A minha esposa estava doente, meu pai adoeceu 15 dias depois dela e os dois estavam com câncer. E foi muito difícil lidar com aquele processo. E durante o momento em que os dois se tratavam, tá, as minhas emoções ficaram muito abaladas. E eu descobri algo. Quando as emoções estão comprometidas, também o discernimento fica comprometido. A fé nem sempre prevalece durante esse processo onde as emoções são abaladas em si. E eu me recordo que um determinado dia eu fui ver o meu pai, fui visitar o meu pai. Eu moro em São Paulo, meu pai estava no Rio, e eu fui visitar o meu pai, e a minha esposa, que estava em tratamento de quimioterapia, bem fragilizada, ela também decidiu ir junto. E com a licença do médico, nós tivemos que ir de carro, porque ela não podia ir de avião. E eu me lembro, estava dirigindo, e no momento que eu estava dirigindo, eu lembro do local que eu passei. Estava passando pela cidade de Roseira, entre São Paulo e Rio de Janeiro. E ela estava deitada ao lado, bem cansada, bem debilitada. Ela estava na segunda ou terceira dose de quimioterapia, já estava carequinha, sabe, bem debilitada fisicamente. E eu vi ela ali, sabe, do meu lado, e aquilo me deu uma tristeza muito grande, e eu comecei a pensar no motivo da minha viagem. Visitar meu pai, que também estava vivendo um tempo muito delicado, com uma possibilidade muito pequena de sobrevivência. E eu comecei a conversar com Deus, e em lágrimas eu pedi a Deus, falei, Deus, me prepara pelo que vem pela frente. Sabe, o Senhor é soberano, aquela declaração da gente, eu confio no Senhor, aquela história, né? Você sabe o quanto eu confio no Senhor, né? O quanto eu sei que o Senhor pode fazer tudo, mas aqui tentando dar uma chavecada nele, né? Tentando ver se eu chantageava ele para ele poder me ajudar, né? Dando uma torcidinha nele, né? O Senhor sabe, Deus, o quanto eu confio, mas ali o coração assim, apertado. Tá? Falei, Deus, me prepara, Deus, me prepara.
Cuidado quando você faz pedido para Deus, viu? E eu me recordo que durante aquele tempo que eu clamava ao Senhor, me veio um sentimento, né? Uma voz do Espírito. E essa voz do Espírito foi muito bem discernida, tá? Eu ouvi e eu olhei para minha esposa e o sentimento que eu tive é: quanto a esta, ela vai viver. Poxa, eu perguntei: quanto a meu pai? Aí veio outro sentimento: ele vai morrer. Eu falei: Jesus, não faz isso. Eu me alegrei pela esposa, mas eu não queria que meu pai se fosse. Até porque eu tinha uma boa razão, não só emocional, mas eu tentei provar para Deus que meu pai merecia viver. Eu comecei a falar com Deus: Deus, ó, eu sei que o Senhor sabe de toda a história, o Senhor conhece tudo, mas deixa eu falar uma coisa para o Senhor. O Senhor sabe que meu pai levou mais de 40 anos para se converter. Minha mãe orou mais de 40 anos para a conversão do meu pai. E agora meu pai está convertido, tem aí, ó, sei lá, 11, 12 anos que meu pai está convertido. Está voando, está bombando, está amando o Senhor. Meu pai é um homem muito influente. Olha quantas pessoas ele tem influenciado. Sabe, meu pai tem 77 anos, pode viver um pouquinho mais. Deus, mantém meu pai. Sabe, por que você vai levar meu pai agora? Sabe, e comecei a conversar com Deus, na tentativa de convencer Deus de que ele não deveria levar meu pai. E nessa conversa minha com Deus, ali no carro, tá, aí foi uma voz mais clara, não foi só um sentimento. Eu nunca mais vou esquecer dessa voz e desse momento. Bradou uma voz e a voz disse assim: Djalma, quando você confia no caráter de uma pessoa, guarde isso, quando você confia no caráter de uma pessoa, ainda que você não goste das suas decisões, você não questiona, porque você sabe quem foi que tomou aquela decisão. Ouça bem, quando você confia no caráter de uma pessoa, ainda que você não goste das decisões, por saber do caráter, da integridade, da idoneidade de quem tomou, você se sujeita, porque você sabe que aquela decisão, embora não fosse a que você queria, era melhor. Naquele exato momento, eu percebi que o que estava em xeque naquele momento era o quanto eu confiava no caráter de Deus. Não se tratava mais da morte do meu pai, da vida da minha filha, da minha esposa. Agora Deus estava tratando comigo naquela situação. Deus estava dizendo assim: o quanto você confia em mim? O quanto você confia no que eu digo? O quanto você confia que aquilo que eu disse vai acontecer? O quanto você, de fato, entende que eu tenho o melhor para você? O quanto você entende que eu te amo? E eu jamais tomaria uma decisão que não fosse por amor a você ou por amor à humanidade. Querido, aquilo entrou dentro de mim, aquilo me arrebentou, porque o que estava em xeque naquele momento, na verdade, era quem estava falando, era quem estava no foco. E quem estava no foco agora não era mais a Mirna, não era mais o Elias. Quem estava no foco agora era o quanto Djalma confiava em Deus, o quanto Djalma cria que aquele que prometeu, ele é fiel. Aquele que prometeu, ele é fiel. Aquele que falou, sabe o que é melhor. Ainda que os meus caminhos, aos meus olhos, poderia ser diferente. Sabe, queridos, quando nós estamos nesse processo, onde nós estamos... ainda não chegamos naquele momento, ainda não chegamos naquele lugar, ainda não chegamos naquilo que Deus nos prometeu, sabe, ainda não chegamos lá, sabe, creia em quem é que te fez a promessa, acredite nisso, sabe, eu já sei que você ouviu isso milhares de vezes, não é impossível você não ter ouvido isso pelo menos uma vez na sua vida, mas nesse dia, nesse momento, a minha oração é que essa palavra seja mais do que mais uma palavra sobre isso. É que o Espírito possa fazer com que essa palavra penetre no teu espírito, como entrou na minha, naquela viagem. Naquela viagem eu falei: Senhor, tá bom, Senhor, tá bom. Eu não sei como é que eu vou lidar com a morte do meu pai. Eu não sei como é que eu vou lidar com isso. Mas eu sei em quem tenho crido. E eu sei que o Senhor é poderoso. Eu sei que o Senhor é poderoso. Sabe disso, foi uma experiência grande. Porque eu pude provar para mim mesmo quem era Deus na minha vida. E o lugar de confiança que Ele tinha no meu coração, no meu espírito. Claro, assim como Ele me prometeu, aconteceu. Meu pai faleceu dia 23 de dezembro do ano 2000, do ano 2011. Sabe?
E você vai perguntar se sofreu? Com certeza absoluta. Mas quando eu recebi a notícia de que meu pai havia partido, sabe, eu lembrei daquela conversa na estrada. E eu falei, Senhor, obrigado. Porque embora não fosse isso que eu queria, eu sei que foi o melhor para a minha vida e para a vida do meu pai. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que o Senhor é poderoso. Eu confio no seu caráter, eu confio na sua decisão. Sabe, querido, os textos estão falando, na verdade, o que estava em xeque nesse momento do povo, nessa travessia do povo, quando o povo havia saído, nós lemos o texto, o povo havia saído do Egito, agora estava em direção à terra prometida, e no meio do caminho acontece algo, sabe, o faraó que estava lá atrás voltou, o faraó que estava vencido retomou, o problema do passado voltou, o problema que estava lá no canto retomou, agora o povo olha para trás, o povo estava feliz andando para a terra da promessa, porque havia feito uma promessa, agora o povo estava feliz andando para o lugar da promessa, e de repente eles se veem diante de um cenário onde eles olham para trás e está de volta o problema do passado. O problema que estava vencido está de volta, o problema que tinha ficado para trás está de volta, aquilo que está de volta, e agora o povo está olhando desesperado, e o pior, eles estavam num deserto, eles olhavam para um lado, não tinham uma chance, olhavam para o outro, não tinha saída, e ainda, para agravar a situação, olhavam para frente, o que tinha era um mar intransponível. O que eu estou dizendo para você é que existem momentos entre a promessa e a posse, onde tudo parece perdido. Ouça, existem coisas que entre a promessa e a posse, tudo parece perdido. Você olha para trás, parece que aquilo que foi vencido volta. Você olha para um lado, olha para o outro, e tudo que você vê são impossibilidades. Você olha para frente e você diz assim, Deus, como é que eu vou passar esse mar aqui? Como é que eu vou passar esse lugar adiante? Sabe, quando tudo parece perdido, lembre-se de quem foi que te tirou daquele lugar e quem é que prometeu e para onde ele vai te levar. Primeira verdade sobre esse texto é lembre-se de quem te prometeu. Lembre, sabe, não foi um homem, foi Deus que fez a promessa. Eu gosto muito daquela experiência de Abraão. Quando, aos 75 anos de idade, Deus faz uma promessa para Abraão. Fala assim, Abraão, eu vou te abençoar, eu vou te dar um filho. Gente, é demais, essa experiência é muito forte. Abraão, eu vou te dar um filho. A Bíblia diz que Abraão creu. Isso lhe foi imputado, sabe, pela fé, por justiça, pela promessa. Abraão creu. Deus falou a Abraão, eu creio. A gente faz isso, né? Deus promete, vou te dar algo, eu creio. Aí Deus está bom, é teu. Passa um ano, passa 2, passa 5, passa 10, passa 11 anos. 11 longos anos que Deus tinha feito uma promessa para Abraão. Aos 86 anos de idade, depois de 11 anos de espera, Abraão já não está com o mesmo entusiasmo, Abraão já não está, mas a fé dele não está tão abastecida, as emoções dele estão bem abaladas, você sabe o que eu estou dizendo. Quando a coisa começa, Deus prometeu, se acredita, mas demora. A tendência do nosso coração é ficando minado. Sabe, a Bíblia diz que a esperança retardada adoece o coração. A Bíblia diz que quando a esperança começa a demorar muito, o coração começa a ficar adoecido, né? Tá escrito na palavra de Deus, sabe? E eu creio que esse tempo, né, começou a adoecer o coração de Abraão, e Deus percebeu isso. E você vai ver que aos 86 anos de idade, Deus volta a se encontrar com Abraão. E a Bíblia conta que Abraão estava numa tenda, e ali naquela tenda onde estava Abraão, Deus apareceu a Abraão, falou, Abraão, vem para fora, era uma noite, tá? E Deus falou assim, Abraão, vem para fora. E Abraão foi chamado para fora. E Deus lembrou a ele a promessa. Abraão, lembra que eu te prometi que você seria uma grande nação. E que você seria enorme, todas as nações da terra você influenciaria. Abraão, então, com o coração dele, na sinceridade do relacionamento, ele falou assim, tudo bem, Senhor, mas como é que isso vai acontecer? Ele não estava entendendo. Você passam 11 anos, o Senhor prometeu, e tudo que eu tenho é esse Damasceno Eliezer aqui. Sabe, o filho não veio. Tudo bem, eu sei que vai fazer uma grande nação. Eu só falou, eu acredito, mas eu não estou entendendo como.
No processo, às vezes, passamos por isso. Não sabemos, Deus, mas como vai acontecer? Como? E, querido, Abraão já estava com 86 anos de idade. E depois de Deus lembrar a Abraão a promessa que ele fez, ele chega e diz assim, sabe, Abraão, deixa eu lhe dar um sinal. Deixa eu lhe dar uma marca de que eu continuo no controle. Ele pede para Abraão olhar para cima, olhar para as estrelas. E Abraão levanta os olhos e ele pergunta a Abraão, o que vês? Ele falou, estrelas. Era uma noite seguramente muito estrelada. E Deus pergunta algo para Abraão. Abraão, você pode contar essas estrelas? E Abraão, com seu rosto erguido, olhando a beleza daquele céu. Sabe? Gente, que coisa linda é olhar um céu super estrelado. Olhando a beleza daquele céu. E ele diz assim, não, Senhor, eu não consigo contar. Aí Deus diz assim, sabe, Abraão, é isso que eu te prometi. Assim será a sua descendência. Mas ele não tinha nem o filho ainda. Mas Deus fala assim, toda vez que você ficar desanimado, Abraão, toda vez que você quiser lembrar do que eu fiz, olha para o céu. Porque assim será a sua descendência. Só que curiosamente, mas não coincidentemente, Deus fala assim, Abraão, agora, sabe, olhe para baixo. Primeiro Deus manda ele olhar para cima, pergunta o que ele vê. Vê estrelas. Depois manda olhar para baixo, pergunta o que vês. Ele diz assim, areia. E Deus faz a mesma pergunta. Abraão, você consegue contar os grãos de areia? Abraão disse, não, Senhor. Ele disse assim, pois é, Abraão. Assim será a sua descendência, como eu prometi. Um dia perguntando para Deus, Deus, por que o Senhor fez Abraão olhar para as estrelas e olhar para a areia? E Deus me deu uma resposta. No meu espírito veio uma resposta. Tem dias que a gente está feliz da vida, contando estrelinha. Ah lá, um filho, eu creio. Ah, olhando, um filho, outro. Deus prometeu, yes! Quando está dando tudo certo, você conta estrelinha, você está feliz da vida e você fica pronunciando, Deus me prometeu, assim vai ser, olha que filho bonito, olha outro filho. Os dias em que está tudo bem, e você está contando estrelinha, cabeça erguida, sabe, a promessa de Deus, você declara ela. Mas tem dia, querido, que dá ruim. Tem dia que você está cabisbaixo, tem dia que você está triste, tem dia que você não está tão entusiasmado. Os anos se passam, a vida vai passando, e você está cabisbaixo, e você olha as areias, e agora está na hora de você dizer, quando está tudo bem, e eu estou contando estrelinha, eu creio na promessa de Deus, porque Ele é fiel para cumprir. Mas quando está dando tudo errado, e eu olho para baixo, entristecido, a promessa de Deus vale do mesmo jeito. O que eu estou tentando te dizer, querido, é que a promessa de Deus não tem nada a ver com o meu sentimento, tem a ver com quem Ele é. A promessa de Deus, ela é mais elevada do que os meus dias de euforia. Mas ela também é muito mais elevada do que meus dias de angústia, tristezas e insegurança. Quando tudo parece perdido, querido, creia que Ele te prometeu. Entre a promessa e a posse, continue confiando no caráter daquele que prometeu. O que aconteceu com esse povo é que esse povo, sabe, não estava firmado. Ou seja, naquele momento, eles desfaleceram em cima de quem prometeu eles, de quem havia feito a promessa para eles. Se a primeira verdade, que entre a promessa e a posse, você precisa lembrar de quem foi que fez a promessa. A segunda verdade é que há um poder na gratidão. Há um poder na gratidão. Sabe? Seja grato. Enquanto não se concretiza a promessa, entre a promessa e a posse, seja grato. A segunda verdade, seja grato. Querido, a ingratidão é coisa terrível. A ingratidão é coisa terrível. Pastor, onde é que está isso? No contexto. No contexto. Tá? Por que você está falando sobre gratidão nesse texto? Sabe, queridos, como o povo estava no Egito, eu gosto muito dessa base. Quando o povo estava no Egito, estava sofrendo. Aí Deus mandou Moisés para lá. E Deus mandou Moisés com uma varinha. Ele pegou uma varinha, mandou Moisés com a varinha lá. E com aquela varinha, Deus fez 10 milagres extraordinários. 10 milagres. 10 milagres. Tá?
não vou entrar nos milagres em si, mas só para você entender. Tá? Deus falou assim, olha, vai haver piolho em todo o Egito. Tá? E aí, veio piolho em tudo que era lugar. Todo o Egito havia piolho. Entretanto, a Bíblia fala que quando José trouxe Jacó e seus irmãos para o Egito, tá? Deus deu a eles um pedaço de terra. Vamos pegar aqui, um pedaço de terra. Vamos dizer que esse teclado aqui, ó, me acompanhe aí com a câmera, por gentileza. Ó, só para a gente não sair da câmera aqui, ó. Dá para ir? Vamos lá? Então, deixa eu pegar outro. Vamos pegar outro aqui, ó. Vamos ficar melhor, por aqui mesmo. Ó. Vamos pegar aqui esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço aqui, essa mesa aqui. Todo esse auditório aqui é o Egito, tá? Ok? Eu estou no auditório grande, esse palco. Só que essa mesa onde eu estou aqui, ó, isso aqui é uma terra chamada Gósen. Tá? Imagina que essa terra aqui chama-se Gósen. Ok? Tá? A Bíblia diz que Deus desceu por uma bênção sobre este lugar aqui. Dentro de todo o Egito, Deus colocou uma bênção sobre este lugar aqui. Então, por exemplo, via piolho. Piolho aqui, piolho ali, piolho lá, piolho. Mas quando chegava aqui na fronteira de Gósen, nessa região, o piolho não entrava. Aí vinha saraiva, mas nesse pedaço aqui não entrava. Ou seja, o que eu estou dizendo é que por 10 vezes, antes deles chegarem, na Terra Prometida, quando eles estavam para sair do Egito, eles viram Deus fazer milagres extraordinários. Eu vou repetir. Por 10 vezes, eles viram o poder sobrenatural de Deus cuidando deles. A praga batia lá, não chegava na casa deles. A praga batia desse canto aqui, não chegava na região deles. Por 10 vezes, eles viram a ação sobrenatural de Deus na vida deles. Só que agora, no texto em que lemos, eles estão andando, depois das 10 manifestações sobrenaturais. Eles estão andando, eles olham para trás, Faraó de volta. Olham para os lados, areia. Olham para frente, um mar intransponível. Sabe o que eles fazem? Eles não lembram que o Deus que fez milagre lá atrás é o Deus que é capaz de fazer milagre hoje. Eu posso ouvir um amém? O Deus que fez um milagre lá atrás, o Deus que fez 10 milagres na sua vida lá atrás, o Deus que agiu por tantas vezes no teu passado, será que esse Deus mudou hoje? Aquele povo, quando começou a murmurar e a reclamar, dizendo que ia morrer, o que eles estavam fazendo? Eles estavam sendo ingratos, dizendo assim, Deus esqueceu da gente. Querido, ouça bem, entre a promessa e a posse, quando tudo parece perdido, durante o processo, seja grato. Creia que o Deus que agiu no teu passado, o Deus que fez um milagre no teu passado, Ele é poderoso para fazer o milagre hoje, durante o processo, enquanto você não chega na posse. Gratidão. A gratidão é algo muito poderoso, muito precioso. Seja grato. Não se esqueça que o Deus de ontem continua sendo o Deus de hoje. E que o poder dele que se manifestou ontem também pode se manifestar hoje. O Deus que te curou ontem te cura hoje. O Deus que te livrou ontem te livra hoje. O Deus que te salvou ontem te salva hoje. Então, queridos, o segundo ponto aqui, entre a promessa e a posse durante o processo, às vezes nós olhamos e tudo parece perdido. Não seja ingrato. Seja grato. Deixa eu retomar a experiência do meu pai e da minha esposa, que contei no ponto anterior. Dia 23 de dezembro de 2011, meu pai veio a falecer. E quando meu pai faleceu, eu falei, tá bom, Deus, o Senhor já tinha me preparado. Dia 3 de fevereiro de 2012. Minha esposa teve que ser internada de emergência e passou por uma cirurgia. E a cirurgia foi muito longa, muito difícil. E depois de 7 horas, o médico me trouxe uma informação, e essa informação é que a minha esposa
havia sido removido toda a parte que era necessário, mas que ela não reagia ao pós-cirúrgico. Ela teve que ser entubada, ela teve fraqueza, o coração dela não bombeava, ela estava debaixo de... vegetando, estava entubada, estava uma série de coisas. E quando o médico me falou aquilo, ele falou assim, olha, a medicina já fez tudo o que podia fazer, nós estamos aguardando que o corpo dela reaja, mas não temos mais o que fazer. E eu baixei a cabeça assim, ele falou assim, eu soube que você é pastor. Querido, para que fui falar aquilo? Graças a Deus. Eu falei, sim. Ele falou, então, veja e ore para o seu Deus, porque a medicina não tem mais o que fazer por ela. Nós temos, no máximo, uma expectativa de 48 horas. Ela não reagiu nas próximas 48 horas. Queridos, pensa numa notícia que te abala. É o passado voltando. É Faraó voltando. Sabe? Aquilo acabou comigo. Sabe? Na hora, a única coisa que eu pensei foi o quanto eu não conseguiria viver sem ela. Muito difícil aquela informação, aquele dia. 3 de fevereiro de 2012. Vou esquecer nunca esse dia, nunca. E eu saí de lá e fui para o meu quarto, porque eu não podia visitá-la. Eu fui para a minha casa. E no meu quarto eu me ajoelhei enquanto orava, enquanto clamava a Deus. Deus me fez lembrar da promessa que Ele me fez na estrada. Quanto a essa vai viver, quando seu pai vai morrer. E quando você confia no caráter de alguém, você, embora não goste, você não questiona suas decisões. Naquela hora, aquela palavra pela qual eu aceitei a partida do meu pai, porque eu confiava nele, eu tive que agora colocar no meu coração a firmeza de que Deus que prometeu que a minha esposa ia viver, ela ia viver. Todo o cenário, toda a medicina era contrária a isso. Toda a medicina era contrária a isso. E eu me recordo que enquanto eu tentava gerar força para acreditar nisso, Deus me fez lembrar que quando nasceu nossa primeira filha, ela teve um problema na vesícula e ela foi extrair a vesícula, e a vesícula vazou, e ela teve uma infecção generalizada, e ela ia ter que passar por uma nova cirurgia muito delicada, muitos anos atrás, sabe, cerca de 15 anos atrás desse episódio, sabe, ela esteve à beira da morte. E eu me lembro que Deus levou uma irmã até o hospital, na véspera da cirurgia. Ela estava internada para fazer a cirurgia no dia seguinte, uma cirurgia de risco, alto risco. E aquela irmã, ela foi até lá e ela começou a orar conosco, comigo e com a minha esposa, uma mulher de Deus, sabe? E ela ficou conosco e ficou ali com a gente. No dia seguinte, quando a minha esposa saiu para fazer os exames finais, ela ia para o centro cirúrgico. O médico volta e falou assim, olha, eu não sei o que aconteceu, mas acabou a infecção e ela está curada. Ela não vai precisar passar pela cirurgia. Aí eu lembrei, se Deus ali atrás, Ele pôde curar a minha esposa, próxima a um leito de morte, por que Ele não pode curar no dia de hoje? Seja grato. Porque os milagres que você viveu no passado também são milagres para você viver hoje. A ingratidão é essa incapacidade de olhar para trás e ver que o Deus do passado pode agir hoje. Entre a promessa e a posse, quando tudo parece perdido durante o processo, primeiro, saiba que Ele te prometeu. Segundo, seja grato por aquilo que Ele já fez. Seja grato, porque aquilo que Ele fez, Ele vai continuar fazendo. Terceira verdade, e essa aqui é forte. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você vai falar. Cuidado com abrir da sua boca enquanto você estiver nesse processo. Gente, eu tenho visto tanta gente pecar forte nessa área. Sabe, o povo estava ali murmurando. Porque Deus, era melhor ter morrido lá. Cuidado com o que você fala. Cuidado, porque palavras são sementes. Cuidado para você não declarar aquilo que você não quer viver. Eu vou repetir. Cuidado para você não declarar aquilo que você não quer viver. O que o povo estava fazendo lá? Não era melhor ter morrido lá. Não foi isso que te dissemos.
Ou seja, eles declararam lá atrás o fim deles. Aquilo que você declara são sementes. Cuidado quando você abre a sua boca, porque as suas palavras, elas atraem aquilo que você vai viver. Então, não declare o que você não quer viver. E eles começam a murmurar, era melhor ter morrido lá, era melhor ter ficado lá, porque agora eu vou morrer no deserto, não tenho onde ser sepultado. Querido, você sabe o que eu estou dizendo. Muitas vezes, esse lugar de espera, que adoece o coração, ele acaba levando a gente a usar a boca de maneira indevida. Não profetize contra você mesmo. Não profetize contra a sua vida e contra aquilo que Deus prometeu. Cuidado, esse povo começou a profetizar. Era melhor morrer lá, era porque nós viemos aqui, era aí Moisés. Se por um lado, o povo estava usando a boca contra eles mesmos, por outro lado, a Bíblia diz que Moisés se levanta e diz: cala a boca! Calai-vos! Cara, tem gente, tem hora que tem que mandar calar a boca mesmo. Fica quieto. Você não tem coisa boa para falar? Cala a boca. Moisés se levanta e diz assim: calai-vos! E aí, depois que Moisés declara, sabe, para de amaldiçoar vocês mesmos. Para de usar sua boca indevida por causa desse processo, por aquilo que você não está entendendo. Aí Moisés então libera uma palavra. Agora ele usa a boca de maneira certa. Ele diz assim, preste atenção, calai-vos e vede o livramento do Senhor. Olha que coisa fantástica. Moisés começa a profetizar. Calai-vos e vede o livramento do Senhor. Porque, olha o que ele afirma, os inimigos que vêm hoje nunca mais verão outra vez. Meu Deus, o que Deus está nos ensinando com isso? Ainda que pareça improvável, difícil, impossível, comece a declarar: eu creio naquele que prometeu. Comece a declarar: eu sei que ainda não cheguei lá, eu sei que está ruim de esperar, eu sei, mas eu creio, esse inimigo será vencido. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que se a promessa ainda não se concretizou, se a promessa ainda não está, você está num processo, sabe, continue crendo, porque Deus vai cumprir na sua vida aquilo que Ele prometeu. Ah, pastor, eu estou tantos anos aguardando a minha chance ministerial. Querido, se Ele prometeu, vai acontecer. Vai acontecer. Agora é difícil, né? Porque parece que Deus tem uma sala de espera e nunca atende a gente, né? Parece que a gente senta na sala da espera da promessa e a coisa não acontece. Mas deixa eu ir adiante, tá? Se em primeiro lugar, entre a promessa e a posse, durante o processo, quando tudo parece perdido, você precisa se firmar no caráter de Deus. Em segundo lugar, ser grato por aquilo que Ele já fez no passado. Em terceiro lugar, vigiar os seus lábios, a sua boca. Em quarto lugar, não pare. Sabe, se você tiver liberdade onde você está, com seu grupo, sabe, ou na sua casa, olhe para alguém e aponta e diz assim: para não. Não para não. Não para não. Não pare. Não pare. Entre a promessa e a posse, quando tudo parece perdido, no processo, não pare. Deus chega para Moisés e fala: Moisés, por que você clama a mim? Não é só o quanto você me pede. Diga ao povo que mais. Vai adiante, não para. Não para. O tempo, muitas vezes, ele produz em nós uma paralisação. Você se sente impotente, não consegue andar para um lado, mas diante do Senhor Ele libera uma palavra sobre a sua vida: não pare. Não pare. Não pare. Não pare. Não pare. Não pare. Pastor, não tem mais força para correr, ande. Não tem mais força para andar, se arraste. Não tem mais força para arrastar, engatinha. Mas não pare. Não pare. Continue crendo naquilo que Deus tem feito na sua vida. Ainda tem um quinto ponto. Entre a promessa e a posse, quando tudo parece perdido. Faça
o que está ao seu alcance. Porque Deus vai fazer aquilo que está fora do seu alcance. Deixa eu repetir. Faça o que está ao seu alcance. E você vai ver Deus fazendo aquilo que está fora do seu alcance. Ou seja, em outras palavras, aquilo que é impossível para você é possível para Deus. Eu vou repetir. Aquilo que é impossível para você é possível para Deus. Agora, existe algo que é possível para você. E a Bíblia Sagrada fala que Deus chega para Moisés e diz assim: Moisés, quanto a você, eu gosto desse texto, quanto a você, pegue a tua vara. Pegue a tua vara. Tá? É o que está na mão de Moisés. É o que Moisés tinha. Pegue a tua vara. Sabe? E toque naquele mar. Isso é o que está à sua disposição. É o que você tem que fazer. Entre a promessa e a posse, quando tudo parece perdido. Entre a promessa e a posse, quando você olha e nesse processo, você já fez tanta coisa, não pare. Agora, querido, pegue o que você pode. Faz o que você pode. E deixa Deus fazer o que você não pode. Faça o que é possível para Deus fazer o que é impossível para você. E a Bíblia diz que Moisés pegou aquela vara, e você vê no texto, e ele toca no mar. Isso era o que ele tinha, o que estava na mão dele. Moisés, o que estava na mão dele, o que era possível na mão dele, ele vai e toca no mar. Quando Moisés toca no mar, querido, versículo 21, ele vai falar sobre isso. Quando Moisés toca no mar, ele tem uma notícia: o mar não se abre. Eu vou repetir. Deus falou: Moisés, quando você pega essa vara e toca no mar. Ele vai lá e toca no mar. Só que quando Moisés toca no mar, o mar não se abre. Volta lá no versículo 21. De Êxodo 14. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar. Olha, vai comigo. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar. Isso é o que ele podia fazer. É o que estava ao alcance dele. Agora presta atenção, vírgula. E o Senhor, o que é que Moisés podia fazer? Estender a mão sobre o mar. Agora, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. Não, vou repetir. E o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco e as águas foram partidas. Queridos, o que eu estou tentando dizer? Entre a promessa e a posse, quando tudo parece perdido, faça o que você pode. Toque no mar. Mas o mar não abriu. Fica tranquilo, porque Deus está. Eu vou repetir, presta atenção. Entre a promessa e a posse, faça o que está ao seu alcance. Deus fala assim: Moisés, toca no mar. Moisés toca. E quando Moisés toca no mar, não acontece nada. Não acontece nada. Mas ele fez o que ele podia? Sim. Quando você faz o que você pode, Deus faz o que você não pode. A Bíblia diz que por toda uma noite, a vara de Moisés não tinha poder de abrir o mar, mas a vara de Moisés tinha o poder de ativar o vento sobrenatural que abriria o mar. E a Bíblia diz que soprou por toda uma noite, e pela manhã o mar estava seco. O que eu estou dizendo para você, que em sexto lugar você precisa entender algo. Em quinto lugar, faça tudo o que você pode fazer, para que Deus possa fazer aquilo que você não pode fazer. Eu quero concluir essa palavra. O que nós falamos até aqui? Que todos nós temos uma promessa, e entre a promessa e a posse é um processo. E às vezes durante o processo, tudo parece perdido. Quando tudo parece perdido, sabe, lembre-se de quem te prometeu. Segundo lugar, seja grato. Terceiro lugar, use bem a sua boca, cuidado com o que você fale. Quarto lugar, não pare. Quinto lugar, faça o que você pode, para que Deus possa fazer aquilo que você não pode. Mas você precisa fazer o que você pode, o que está na sua mão,
para Deus fazer o que você não pode. Em último lugar, eu quero dizer para você, sabe, que aquilo que a gente olha como intransponível, como difícil demais, para Deus é muito fácil. Para a gente, o que tem à frente é um mar intransponível. Agora, para Deus, aquele mar era só uma pocinha d'água. Eu vou repetir. Para a gente, era um mar intransponível. Para aquele povo, era um mar intransponível. Mas para Deus, era uma gotinha de água. Era uma poça de água. A Bíblia diz que todos os oceanos, presta atenção, todos os oceanos cabem na palma da mão de Deus. Ouça. Todos os oceanos cabem na palma da mão de Deus. Olha aqui. Se todos os oceanos cabem na palma da mão de Deus, o que era o Mar Vermelho? O que era aquele mar? Uma pocinha, uma gotinha d'água. Uma pequena poça que estava ali. O que eu estou dizendo para você é que tem a promessa e a posse. Para Deus, só tem uma pocinha, michuruca, muquirana. Sabe? Para a gente é grande demais. Para Ele não é nada. Eu quero declarar sobre a sua vida que a posse da promessa está chegando. E que Deus está com você, não desfaleça, creia. E está muito perto. Eu quero declarar que assim como Moisés, você vai fazer o que está ao seu alcance. Use o que está ao seu alcance. E você vai ver Deus fazer aquilo que está fora do seu alcance. Entre a promessa e a posse só tem um pequeno mar, que para você é grande, para Deus é nada. Vamos orar? Eu quero orar com você. Pai, muito obrigado por esse tempo de comunhão, por esse tempo de conversa que nós tivemos com esses irmãos queridos. Que o Senhor possa, ó Deus, nos fortalecer. Mantenha o nosso coração firme no Senhor e na promessa do Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Obrigado por quem o Senhor é. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez na nossa vida. Ajuda-nos a guardar os nossos lábios. Que o Teu Espírito, ó Deus, nos anime para não parar. Que possamos olhar firmemente para o Senhor. Pai, que possamos, ó Deus, usar todos os recursos que estão à nossa disposição para vermos o sobrenatural. E eu profetizo que cada um dos meus irmãos vai chegar no lugar onde o Senhor prometeu, em o nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor, querido. Muito obrigado por esse tempo.